como é que você enxerga o Bahia antes e depois do Grupo City? Como é que você enxerga essa retomada do Bahia? Como é que o torcedor cruzeirense, por exemplo, porque o Cruzeiro, por exemplo, foi um time que maltratou o Bahia em 2003, né? Meteu 7, rebaixou o Bahia, aquela goleada absurda. Mas qual é a sensação de enfrentar o Bahia hoje? Quando você olha na tabela e fala, pô, hoje tem o Bahia ali. É sempre confronto de igual para igual. Falando num ano, por exemplo, que o Cruzeiro hoje, né, tem feito um ótimo campeonato, a gente sempre espera um jogo difícil. No 3-0 do primeiro turno, eu valorizei demais a vitória do Cruzeiro porque era nítido que muito poucos, ou quase ninguém, e creio que depois disso não aconteceu, venceria o Bahia, independente de onde, seja como mandante, da forma como o Cruzeiro venceu. Até falei, gente, é um ponto fora da curva de um desempenho do Bahia que geralmente tem jogado bem. Nós temos acompanhado o Bahia na Libertadores, nós temos acompanhado tanto que eu fiquei citando aqui, ó, valoriza a vitória sobre o Bahia, foi lá no Allianz Parque e venceu o Palmeiras, hein? Muita gente, 3-0, mas não é fácil o que o Cruzeiro proporcionou aqui no Mineirão. Então, depois da chegada aí do Grupo City, realmente todos os confrontos contra o Bahia, a gente sempre espera um jogo difícil. Foi assim, inclusive, nesses outros anos aí, tanto enquanto nós estávamos nos enfrentando lá na Série B, quando também, quando subir para a Série A. E tem um ponto também de virada de chave do Bahia, que igual você falou, quando sobe para a Série A, né, nós subimos juntos lá naquele ano de 2022, o Bahia já vem com alto investimento, como você disse, enquanto o Cruzeiro ainda na gestão Ronaldo veio caminhando ali a passos mais lentos, e o investimento do Bahia já veio com força, já sabíamos que viria aí com times fortes dos próximos anos e estou muito na sua linha em relação ao trabalho do Rogério Ceni. Rogério Ceni, e você trouxe dados aqui extremamente importantes, inclusive em relação à folha salarial, mostra realmente que é o Bahia que tem brigado aí sempre depois que subiu para a Série A, diferente, quer dizer, no primeiro ano brigou para não cair junto com o Cruzeiro, mesmo com alto investimento. Mas aí, vaga na Libertadores, e eu creio que a tomada do Bahia nos próximos anos é exatamente isso. Sempre brigando ali na primeira parte da tabela, chegando aí em competições como Libertadores, Copa do Brasil e avançando, enfim. A gente vê hoje o Bahia um confronto sempre contra um adversário muito forte, seja no Mineirão, seja na Arena Fonte Nova. É assim que eu enxergo o Bahia depois do Grupo City, viu, meu querido Léo? E só para arrematar, Patricão, qual é o provável Cruzeiro? Como é que o Cruzeiro vem para esse jogo, né? Porque é importante também. Esse momento aqui eu vou pegar para fazer um corte e jogar lá no canal, né? Provável Cruzeiro, pontos fracos e pontos fortes, para a gente levar para o nosso torcedor tricolor também lá no canal Info Bahia. Um grande abraço, inclusive, a todos do Info Bahia. Ô, meu querido Leiro, o Cruzeiro vem com um desfalque importante, que é o Lucas Silva, o capitão da equipe. Tá aí, né, com o terceiro cartão amarelo. Porém, o Cruzeiro hoje tem o retorno do Matheus Henrique, volta de lesão, já tem ganhado aí minutagem. Então, hoje, a ausência do Lucas Silva não é tão sentida, muito por causa do Matheus Henrique, aquele volante ex-grêmio, que era titular do Cruzeiro antes da lesão, inclusive. Então, o Cruzeiro deve ir a campo com o Cássio no gol, o William na lateral direita, a dupla de zaga Fabrício Bruno e Vidalba, Kaique na lateral esquerda, Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian pelo lado direito, Wanderson pelo lado esquerdo, Matheus Pereira e ele, né? O Caio Jorge, que chegou a ser cortado da seleção brasileira, fez um trabalho intensivo, jogou contra o Atlético e deve ir também para a partida na segunda-feira, esse jogo aí, 23ª rodada. Pontos fortes do Cruzeiro. É um time muito equilibrado, né? O Cruzeiro, o Oleiro, ele tem jogado melhor fora de casa do que dentro de casa. Não que ele tenha jogado mal dentro de casa. Porém, o perfil do Cruzeiro adotado por Leonardo Jardim, esse time como tem sido montado, ele se sente muita vontade fora de casa, que é geralmente onde os espaços também o Cruzeiro não precisa forçar tanto para que eles apareçam, né? E os jogos fora de casa do Cruzeiro, para você ter uma ideia, o Cruzeiro não perde fora de casa desde o mês de abril, que foi para o Bragantino. Então, dentro de casa, tivemos 2 derrotas aí, Ceará e Santos, mas fora de casa, o Cruzeiro está há quase 5 meses sem perder, derrota por 1-0 lá no Nabia Bichedi, na altura, para o Bragantino, no primeiro turno do Brasileirão. Fora de casa, é um Cruzeiro que é o seguinte, o Bahia sofreu isso aqui no primeiro turno, porque tentava propor e o Cruzeiro, jogando dentro de casa, se sentiu extremamente à vontade. Se o Bahia, que tem sim, né, esse poder também ofensivo muito grande, gosta de posse de bola, mas se der espaço ao Cruzeiro, é um time que se sente muita vontade fora de casa. Bola alçadas na área, o Cruzeiro depois do Mundial é o time que mais marcou gols de bolas paradas, são 12 no total, então é um Cruzeiro que decidiu a semifinal aí, né, quer dizer, a sua vaga semifinal na Copa do Brasil, com um dos 4 gols, 3 em bolas paradas. Então é algo para ficar de olho também.
se tem algo para ser explorado em relação ao Cruzeiro, que eu creio que não vai acontecer, porque o Cruzeiro tem dificuldade quando as equipes se plantam atrás da linha da bola, e eu não consigo ver o Bahia fazer isso. Ele não fez aqui no Mineirão, ele vai fazer na Fonte Nova, mas talvez alternar, em vez de propor o tempo todo, esperar um pouco o Cruzeiro, pode ser que crie uma dificuldade contra esse Cruzeiro, e aí seria o ideal sair à frente na partida, porque se tentar buscar a vitória o tempo todo, o Cruzeiro aí geralmente tem sido letal nos ataques, é um time que aproveita bastante as oportunidades. Esperamos aí um jogo difícil, mas eu creio que, até para se tratar um jogo fora de casa, eu creio que o Cruzeiro tem essa vantagem aí para jogar contra o Bahia, que é um time que propõe. O Cruzeiro tem se dado muito bem contra equipes assim, viu, Léo? E só para eu mandar um WhatsApp aqui pro Rogério Ceni também, Patricão, esses pontos fracos do Cruzeiro que você poderia trazer para a gente, porque, por exemplo, é um time que se sente muito bem, né, jogando em transição, né, se defendendo para poder sair no contra-ataque. Isso aí dá para ver. Mas como é que o Cruzeiro, por exemplo, se comporta se for pressionado? Se o Bahia, por exemplo, tentar subir a marcação, tentar subir as linhas, tentar encaixotar o Cruzeiro no campo defensivo, como é que o Cruzeiro se comporta? O Cruzeiro passou por isso nos últimos jogos? Algum time conseguiu fazer isso contra o Cruzeiro? Qual foi o jogo de maior dificuldade do Cruzeiro nas últimas partidas que você parou e pensou, pô, a gente passou perto de perder por conta desse fator aqui? O que é que você pode trazer pra gente? O Ceará no Mineirão fez isso e surpreendeu bastante. Eu creio que até surpreendeu pelo fato do Cruzeiro não esperar aquilo. O Ceará subiu muito essas linhas e pressionou o Cruzeiro nessa saída de bola e dificultou demais para esse Cruzeiro. O próprio CRB no empate por 0-0 também no Mineirão, apesar do Cruzeiro ter muitas chances naquela partida, ter tido, né? E você falou aí do goleiro que realmente do CRB pegou muito, também surpreendeu o Cruzeiro, mas eu acho que tinha esse fator, viu, Leiro, que talvez não venha surpreender o Cruzeiro, o Bahia subir essas linhas. O Cruzeiro foi pego de calças curtas aqui contra o Ceará. Não esperava que o Ceará fizesse isso. Teve muita dificuldade. O CRB também teve muita dificuldade. Então, dependendo de como essas linhas subirem para poder marcar o Cruzeiro, pode sim proporcionar alguma dificuldade, porque o Cruzeiro teve recentemente essas dificuldades contra Ceará e CRB. E o próprio Santos. Porém, o Santos eu trago um adendo. O Cruzeiro vinha de uma partida contra o CRB em Alagoas na quinta-feira extremamente desgastante. Enquanto o Santos ficou descansado, o Cruzeiro no primeiro tempo era para ter feito um 5 no Santos, no segundo tempo cansou e aí o Santos aproveitou. Mas essa alternância de subir as linhas, dependendo, pode surpreender o Cruzeiro e trazer alguma dificuldade. Mas eu creio que se quiser trazer uma dificuldade em relação ao Cruzeiro, é tentar sair à frente no placar e alternar essa questão de subir as linhas e esperar mais o Cruzeiro, que é geralmente onde ele tem muitas dificuldades para poder ficar propondo toda hora esses lances, quando encontra ali um sistema defensivo melhor postado. Show de bola. Vamos nessa. Que vença melhor. Então. Boa sorte. Tamo junto, viu, Leiro? Mais uma vez, obrigado. Espero ter agregado também. Fica à vontade em relação aos cortes. E você siga lá o Info Bahia. O canal Info Bahia do Leiro é um canal que o canal Cruzeiro Querido se inspiram, porque essa questão também, eu não gosto de fazer react, eu não me sinto à vontade. E esse trabalho mais autoral, de opinião, eu me inspiro muito no Leiro, né? A live do período da manhã, o Café com Leiro. Inclusive, eu tinha um programa lá, Cruzeiro Esportes, olha aqui, ó. Vai cair aqui tudo, mas depois eu conserto. Olha como que era o nome. Ó, que era a caneca que nós fizemos lá, né? Cruzeiro Esportes. E o nome do programa que eu apresentava era Café com Zero. E aí, então já acompanho muito tempo Leiro. Leiro é meu sobrenome, né? Pra galera ver aqui embaixo. Então por isso que é Café com Leiro, né? Que é meu sobrenome. Geralmente é 8h30, 9 horas da manhã, né, Leiro? 9 em ponto. 9 em ponto. De segunda a sexta, 9 da manhã, 9 em ponto. Aí depende, né? Se a pauta for muito extensa, às vezes 2 horinhas ali, de 9 às 11, já até passou um pouco mais, né?